Olá, meu bom dia a todos vocês, meus queridos irmãos amados, meus amigos queridos, minhas amigas que me ouvem sempre, aqui na nossa Sala da Esperança, que estudamos a nossa lição. Pois é, quero te desejar um feliz sábado. Esta manhã de sábado, novamente nós estamos aqui para estudarmos a Palavra de Deus. Lei e Graça é o título da nossa lição número 7, que nós vamos estudar esta semana. Vamos falar sobre a importância da lei e sobre a importância também da graça, tá? No contexto bíblico da Palavra de Deus. Muito bem. Não anula a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Esse texto encontra no livro de Gálatas, no capítulo 2, verso 21. Meus queridos, esta semana nós vamos estudar a Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, e nós vamos estudar sobre a lei e sobre a graça de Deus, cada um no seu devido lugar. Nós não somos salvos pela obediência à lei. Você já ouviu muitas vezes alguém falar para você sobre isso, não é? Pois é. A Bíblia diz, está escrito. Tá? A lei não nos salva. Guardar os mandamentos não te dá o direito de entrar no céu. Não te dá o direito de receber o perdão de Cristo Jesus. Mas quando você é salvo por Cristo Jesus, quando você chega diante de Cristo, aceita aquilo que Ele fez na cruz, entregando a sua vida por você, você é salvo. Você é perdoado, justificado. E não tem demora. No mesmo instante que você aceita Jesus como seu Salvador, que você entrega a sua vida a Ele, você já é perdoado nesse momento. Não importa como você está, de onde você veio, o que você fez, Jesus não pede que você deixe nada para aceitar a Ele. Aí você pode estar falando assim, poxa vida, mas você prega uma graça muito barata, não é? Não, não é. É barato para você, para Cristo não foi. Para Cristo custou a vida dele na cruz. A entrega total. Agora, para mim e para você que não podemos fazer nada para ser salvo, porque as minhas obras é um trapo de imundícia, as suas também não é diferente. Não vale absolutamente nada para comprar a salvação. Aí sim, Cristo Jesus oferece de graça. Deu para você entender? Pois é. Por isso a salvação é pela graça, e por isso Paulo, quando ele escreve essa carta para a igreja da Galácia, ele diz, não anule a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Paulo aqui está dizendo para aqueles irmãos cristãos que haviam se convertido ao cristianismo, aceitado a Cristo Jesus, mas ainda imaginava que era necessário fazer alguma coisa a mais para conquistar a sua salvação. Paulo está dizendo, meu amigo, minha amiga, tudo que você fizer com esse objetivo, você está anulando a graça de Cristo, pois você não é justificado, não é salvo pela lei, pelas obras da lei. Mas aí eu fico pensando, meus queridos, algumas pessoas, alguns líderes religiosos de algumas denominações, eles têm a ousadia de dizer que não precisa mais guardar a lei. Não precisa mais guardar a lei, não precisa mais cumprir os mandamentos, guardar os mandamentos, porque Cristo Jesus morreu e Ele pagou tudo isso na cruz, então agora
nós estamos libertos e nós não precisamos mais guardar a lei de Deus. Jesus mudou tudo na cruz. Meus queridos, se o pecado que Adão e Eva, ao transgredir a lei de Deus lá no Éden, quando eles transgrediram a lei de Deus, desobedecendo a lei de Deus, e nós como seus descendentes não somos diferentes, porque nós já viemos a este mundo, já nascemos com a natureza do pecado dentro da gente. Nós herdamos isso. Nós já nascemos pecadores. Sabia disso? Nós já nascemos pecadores. Uma criancinha, quando ela nasce, ela já é uma pecadorinha pequena. Ela já é um bebê pecador. Porque ela já nasceu com a natureza pecaminosa, a natureza do pecado. Você entende isso? Pois é. Agora, meus queridos, precisaria Jesus morrer na cruz? Ele deixar o céu, deixar o seu palácio, deixar os anjos, deixar a adoração dos anjos, deixar o universo inteiro e vir aqui, nesta terra, sofrer aqui, nesta terra, passar necessidade aqui. Jesus não tinha casa, não tinha lugar para... Ele diz assim, olha, as raposas têm covis, mas o Filho de Deus não tem nenhum lugar onde reclinar a cabeça. Então, precisaria Jesus passar por tudo isso e depois morrer com a pior das mortes, uma morte de cruz, com um vexame como foi, uma morte vergonhosa, se a lei pudesse ser mudada? Precisava ele fazer isso, era só mudar. Estava resolvido o problema. Como muitos andam ensinando por aí, que Jesus mudou a lei. Meus queridos, a lei de Deus, ela é tão perfeita e tão santa, que ela é exatamente o retrato do caráter de Cristo Jesus. Quando você olha para a lei de Deus, para o decálogo sagrado, os 10 mandamentos, escrito no livro de Êxodo, no capítulo 20, você está olhando exatamente para o caráter de Jesus. É o espelho, a representação do caráter de Jesus, a sua lei. E Jesus não muda. Deus não muda. A sua lei também não pode ser mudada. Por isso, a transgressão da lei foi necessário que houvesse a morte pela exigência da lei. Deus disse assim, o dia que vocês pecar, certamente morrerás. Transgressão da lei é morte. Não tem outra escapatória. Se eu não morri eternamente, não morro eternamente, não vou morrer eternamente, você também não, com a graça de Cristo Jesus, alguém precisaria pagar o preço. E quem pagou foi Cristo. Ele disse, eu vou pagar o preço por vocês. É por isso, meus queridos, que Cristo Jesus, somente pela sua graça, é que pode nos salvar. Não tem outro meio, não tem outra forma. Por mais que você esforce, por mais que eu me esforce, por mais que nós tenhamos boa vontade de fazer coisas boas, mas isso não nos garante salvação. Mas então eu estou salvo, não preciso fazer nada? Claro, depois que você foi salvo, redimido, regenerado, perdoado, agora sim, você guarda a lei de Deus, você guarda os mandamentos de Deus, porque você foi salvo, porque você está salvo dos seus pecados. Aí você observa, você guarda, e você não permanece mais no pecado. Porque a graça de Deus, além de nos salvar, ela ainda nos dá poder para viver uma vida
regrada pelos princípios divinos, pelos princípios de Deus, pelos mandamentos, pela lei de Deus. Aí sim, você recebe o poder de Deus e você guarda os mandamentos, você vive de acordo com a vontade de Deus. Você consegue entender isso? Pois é, funciona desta forma. Tá? É por isso que a lei é o padrão de santidade, justiça divinas. Tá? E violá-la é pecado. Transgredir é pecado. Pecado é transgressão da lei. Está escrito na palavra de Deus. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei, inspirado pelo Espírito Santo, diz o apóstolo São João na sua primeira carta, capítulo 3, verso 4. O pecado é transgressão da lei. E porque todos nós transgredimos essa lei, pois a Escritura encerrou tudo sobre o pecado. Tá? E a consequência de tudo isso é a morte. O salário do pecado é a morte. Somente a graça de Deus pode nos salvar, porque pela graça vocês são salvos mediante a fé, e isto não vem de vocês, é um dom de Deus. A nossa salvação não vem das nossas obras, não vem da nossa bondade, não vem por sermos bonzinhos, é um dom de Deus, vem de Cristo Jesus. Tá? Quando nós ainda éramos inimigos de Deus, Jesus já tinha nos salvado, morrido por mim, morrido por você. Esta semana nós vamos estudar muito e vamos, com a graça de Deus, iluminados pelo Espírito Santo, vamos entender realmente a graça de Deus e a importância da sua santa lei. A lei de Deus é o padrão pelo qual, ou seja, é a constituinte divina pela qual ele governa o universo. Governa pela sua santa lei. Tá? As leis de Deus. E nós vamos estudar esta semana. Já estou te convidando, todas as manhãs, todos os dias, por favor. Vamos juntos. Tá? Eu vou fazer a minha parte, vou fazer o meu esforço aí de, quem sabe, tentar mostrar o mais claro possível por meio da palavra de Deus. E você que vai estar ouvindo, participando, estudando, e juntos nós possamos aprender mais e mais da palavra de Deus, tá bom? E é isso aí, você é o meu convidado, minha convidada, e vamos em frente. Com a graça de Deus, nós vamos cada dia mais enchendo a nossa mente de conhecimento. Aqui na nossa sala da esperança, estudamos a palavra de Deus para sermos mais conhecedores, mais sábios dentro das Escrituras Sagradas. Vamos orar? Nosso Deus amado, bom Pai, muito obrigado, Senhor, pela a Tua santa palavra inspirada, e ela é tão clara que o bom e santo Espírito do Senhor também nos ilumina. Suplicamos o Senhor pelo estudo que vamos ter durante toda esta semana. Em nome de Cristo Jesus. Amém.